dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo e acompanhando essa aula por aqui. Vou compartilhar a minha tela dos materiais que eu preparei. Então, iremos falar sobre esses dois grandes temas, que é a sexualidade e o autismo. Eu vou deixar aqui minha telinha para vocês conseguirem me ver também. Bom, primeiro eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou psicóloga, graduada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então, eu resido aqui em Belo Horizonte, Minas. Faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul e também em terapia sexual e educação em sexualidade pela Unisal. E outros cursos que a gente vai fazendo aí para aprimoração, né, constante, formação contínua aí profissional. Por exemplo, né, uma certificação de extensão em neurociências pela PUC, também neurociência, também mindfulness pela PUC-RS, formação clínica em terapia cognitiva sexual e outros cursos também que a gente vai encaminhando aí na área que eu trabalho dentro da psicologia com a sexologia clínica, né? Então, hoje eu atuo como psicoterapeuta, ou que a gente também chama aí na terapia sexual, então realizando atendimentos, e também outros serviços de consultoria em sexualidade, palestras, aulas, aconselhamento psicológico, né, orientação em sexualidade. Então, tem outras modalidades, além dos atendimentos clínicos em sexologia. Para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor, né, eu recomendo dar uma olhada no meu site, que está aí, www.reflexualidadeporbrunabelo.com.br, e também tem um espacinho virtual aí no Instagram. Mas eu acho que o site é um espaço mais adequado, né, em que eu consigo colocar minhas áreas, meus campos profissionais, minhas formações, tá? Então é isso. Vamos dizer que eu sou psicóloga, né, de graduação, e aí uma grande estudiosa também na área de sexualidade, tá? Então, juntamos esses dois temas, que é o transtorno do espectro autista e a sexualidade, para a gente falar um pouquinho. E aí, o que eu preparei aqui para vocês, né? Para a gente entender um pouco melhor sobre os conceitos que, ao mesmo tempo que são básicos, são fundamentais e essenciais para a gente entender sobre sexualidade, para então a gente ir caminhando primeiro sobre o leque de pessoas com deficiências, que aí eu vou abordar um pouquinho sobre o que é esse conceito, sobre os mitos, muito retirado desta fonte aqui, que é um livro que eu deixo também de recomendação, diferente, mas não desigual, que é de uma educadora sexual, Lena Vilela. Minhas referências estão todas no final também da apresentação. Tem este livro que tem um capítulo específico sobre deficiências e sobre também autismo, que é o Sexualidade e Violências, um compilado aí com vários autores, mas é apenas um capítulo, tá? Dentre outros artigos, né, que a gente vai pesquisando e outras fontes por aí. Tem vários materiais que abordam sobre o transtorno do espectro autista, né, e vão entender um pouco melhor sobre o que é esse grande espectro, né, ou seja, uma diversidade de possibilidades que podem combinar desde a infância, adolescência, vida adulta, na velhice, e é importante a gente falar sobre todas essas faixas etárias, e o como que a família, né, o como que os educadores, pais, psicólogos também, né, professores, todo mundo da rede de apoio ali, né, familiares e pessoas próximas, amigos, contribuem para que seja ali, para que tenha uma formação, né, para que tenha um desenvolvimento saudável, tá? Só que aqui, né, na minha aula, a gente vai focar um pouco mais sobre esse eixo da sexualidade, né? Então, para isso, a gente precisa entender um pouco melhor alguns conceitos para que a gente faça a associação dos temas. Então, vamos lá comigo. Deixa eu arredar o vídeo. Vamos ver, então, a agenda de aula, sobre o que nós vamos conversar. A ementa que eu separei, ela está bem resumidinha, que seria a introdução, a diferença entre sexo, sexualidade, os pilares, os mitos e conceitos da sexualidade de pessoas com deficiência e a sexualidade uteia, alguns conceitos iniciais e exemplos. E aí, eu começo, então, esta aula com a grande pergunta, sexo e sexualidade. Onde você aprendeu sobre sexo? Pensa aí, para esse vídeo, anote, onde que você aprendeu sobre o sexo?
Foram com os amigos? Na internet, com os pais ou outros familiares? Na escola, com algum conhecido ou conhecida? Escutou de alguém alguma história? Vivenciou alguma experiência? E quais foram as lições aprendidas? Pausa aí, anota no caderninho, pensa, reflete, pode ser palavra-chave, pode ser tópico. Quais lições aprendidas de acordo, né, com essas fontes que vocês aprenderam? O que ficou? Que sexo é algo saudável? Que é algo escondido? Que é alguma coisa que tem a ver com pecado? Ou que é alguma coisa prazerosa? Que é algo bonito? Que é algo que se deve evitar? Que é algo que gera IST, não é assim? Os mitos que acontecem, né? Então, tem uma série de, diremos, tabus que acabam gerando inequívocos na forma de fato, né? Ter um conhecimento e uma conversa efetiva, né? E qualitativa sobre a real situação ali do sexo, né? E todos os seus prazeres e desprazeres também. Aqui é muito importante a gente entender, inclusive mais para frente, quando eu for falar um pouco sobre o TEA, a questão dos pilares da sexualidade, né? Hoje em dia a gente tem na literatura uma série de nomes, nomenclaturas, para a gente abranger esses 4 grandes pilares. Quando a gente fala de sexo biológico, a gente está referindo, né, como esse biscoitinho aí representa para a gente, que é apenas um desenho, né? Ele não esgota todo o conceito, mas é um desenho representativo ali que ajuda a gente a lembrar didaticamente, que seria, então, o sexo que que designaram para a gente, que foi designado quando a gente nasce, né? Que lá o ginecologista, né, ou quem fez o parto, vai lá falar para a gente qual que é o sexo, né, dessa criança. E aí, geralmente, o sexo biológico, ele, por isso que está representado no desenho, está associado à genitália, né? Então, se tem vulva, é mulher, se tem pênis, vai ser homem, né? E claro que não somente esses órgãos sexuais, mas todos os caracteres secundários, né? Então, por exemplo, barba, seios, né? Todas as outras características que tecem toda essa parte também biológica. A identidade de gênero, ela já diz mais respeito ao pertencimento, ao sentir e ao ser. Então, é como você se sente pertencente, ao qual gênero você se sente. Por quê? O gênero, ele é uma construção social. Ele não é algo necessariamente determinado e fixo, né? Ele é muito mais uma construção que a sociedade vai fazendo então pessoas que se vestem de uma determinada forma e têm um comportamento de uma determinada forma, a gente chama de feminino e são mulheres. Né? E depois também cria uma série de atributos que são considerados de masculinos. E aí vão se criando essas normas sociais. Então, se determina e se constrói isso socialmente. Então, antes mesmo da criança nascer, já se tem, no mundo dela externo, né, essas construções sociais. Porém, podemos ter, né, pessoas que nascem, por exemplo, com a vulva, que é a genitália tida como feminina, mas se identifica como homem. E aí vai ser uma pessoa trans. Ou uma pessoa que nasce com a genitália masculina, pênis, testículos, mas se identifica como uma mulher. Então, vai ser uma mulher trans, né? O trans é justamente quando se identifica com o gênero oposto ao que foi designado no nascimento. E uma pessoa cis seria, por exemplo, eu. Nasci eu, com a minha vulva, com, né, todos os caracteres secundários tidos como femininos, com a vagina, né, com o útero, e foi designado ao meu nascimento que, então, por conta disso, eu sou uma mulher. E eu me identifico com o gênero feminino, como uma mulher. Então, eu sou uma mulher cis. Então, cis é quando é o mesmo ali, e o trans é quando é a identificação do gênero oposto. Mas, na dúvida, uma dica, pergunte. Pergunte a essa pessoa, né? Independentemente se é criança, se é adolescente, se é adulto, como que você gostaria de ser chamado? De que forma que eu me refiro a você? Qual o pronome? Ela, ele, dela, dele. Tem algumas pessoas que também não se encaixam nesse binarismo, né? Então, a gente tem uma série de possibilidades também. Então, na dúvida, sempre lembre que a identidade de gênero também é autodeterminada e autodeclarada. Então, pergunte a essa pessoa como você gostaria de ser chamada. A que gênero, a que sexo você se identifica, tá? Só ela vai poder te dizer certamente. Papéis sexuais.
os papéis sexuais são justamente tudo isso que eu trouxe, né? Ou seja, de acordo com aquele gênero, com aquele sexo biológico, são tecidos ali socialmente alguns papéis tidos como femininos ou como os masculinos. E a gente tem também uma outra grande gama de possibilidades, que é a orientação afetivo-romântica sexual. Isto é, para quem você destina o seu desejo, para aquela pessoa que você atrai. E aí essa atração ela pode ser afetiva, romântica e sexual. Ou. Por quê? Porque pode vir junto, né? Então eu posso, por exemplo, me sentir romanticamente, afetivamente atraída por homens, por exemplo, né? O que me faz ser uma pessoa heterossexual, porque eu sou uma mulher. Se me sinto atraída romanticamente, afetivamente por homens, no sentido de ter ali ao meu lado, querer construir uma vida, mas eu posso sexualmente me sentir atraída por mulheres. Então, eu seria uma pessoa ali com atração sexual por mulheres, uma atração, e aí sendo mulher, né? A gente tem o nome, por exemplo, lésbica. Só que seria uma atração sexual. Mas eu posso ter também o inverso, por exemplo. Eu me sinto atraída romanticamente por mulheres, mas sexualmente por homens, ou os dois, e aí tem o bi, né? Ou então, casa, afetivo, romântico, sexual. Eu estou aqui tentando trazer exemplos só para vocês verem que todos esses conceitos que a gente escuta, né? O gay, né? O homossexual, então pessoas que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo, homem por homem, mulher por mulher. Ou heterossexual, quando é o gênero, né? Ali o sexo oposto. Mas a gente também tem os bissexuais, que se sentem atraídos por homens e mulheres, os pansexuais, que é independentemente de gênero, que é por pessoas. Mas tudo isso, essa atração, ela pode ainda ter outras possibilidades, né? Como um joguinho de possibilidades. Então, o romântico, por muito tempo, na verdade, se teve essa ideia que amor e sexo eram a mesma coisa, né? E tudo bem eles andarem juntos, tá? Não tem nenhum problema. Seria até ótimo, né? Mas algumas vezes eles são construtos ali que andam separados. Então, o amor é uma coisa, aquele afeto, a quem eu gostaria de construir algo, a quem eu tenho um carinho romântico, e é diferente para quem eu desejo uma atração, uma tensão sexual, tá? Então, pode ser diferente. Por isso, que ao invés de escolher o termo orientação sexual, eu quis abranger um pouco mais, tá? Mas, geralmente, até por questões sociais, tendem a andar juntos. Mas a gente tem outras possibilidades também, né? A gente tem pessoas assexuais, que muitos até falam que, na verdade, as sexuais seria como se fosse uma identidade sexual. São pessoas em que a atração principal ali, quando elas conhecem, né, um parceiro, uma parceria romântica, não é necessariamente o sexo como pano de fundo, e sim algumas outras questões, né? Então, a gente tem uma série de nomenclaturas que a gente dá para algumas dessas possibilidades, tá? Mas aqui só para vocês entenderem, né, que a gente tem o sexo que a gente nasce, a gente tem a forma como a gente se sente identificada, o gênero, tem a forma como isso é expresso no mundo pelos papéis, e tem as pessoas pelos quais a gente destina, pelos quais a gente se atrai, né? Ou pelos quais a gente tem desejo, seja afetivo ou romântico, ou os dois, tá? E aí a gente tem uma série de possibilidades, né? Então não fiquem somente naquelas caixinhas binárias de homem e mulher, né? A gente tem um monte de combinação aí possível, tá? De serem feitas. E aí, esse biscoitinho, né, esse desenho, ele demonstra um pouco disso, da identidade de gênero, como eu falei, né, mulher, homem, o transgênero, a expressão de gênero, né, a gente tem feminino, masculino e o andrógeno, que seriam pessoas que teriam expressões, características dos dois, e aqui a expressão de gênero. Então, por exemplo, uma pessoa que utiliza vestimentas que misturam, né, características conhecidas como femininas e masculinas. Por exemplo, utiliza uma vestimenta que é considerada masculina, mas coloca uma saia que é considerada uma vestimenta feminina, né? Então, mais uma expressão social. O sexo biológico, e além de fêmea e macho, né, biologicamente dizendo, a gente tem pessoas intersex, que são pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas, né, que nascem com a genitália ambígua. E aí, essa pessoa que vai definir, né, que vai determinar e autodeclarar a qual gênero ela vai se sentir pertencente, tá? E orientação sexual, que além de heterossexual, homossexual e bissexual, a gente tem outras opções também, né? Por exemplo, pansexual, que eu falei, né? A gente tem uma outra série de possibilidades também. Vamos falar, então, sobre a diferença
entre sexo e sexualidade. Primeiro, apesar de ser simples, né, bem introdutório, é muito importante de falar sobre isso. Né? Primeiro, a gente precisa entender que sexualidade, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está resumindo apenas a genitália ou ao ato sexual, né? O sexo em si, e aqui eu não estou falando de sexo biológico, né? Aqui eu já estou falando do sexo enquanto ato ou relação sexual, enquanto prática sexual. Ele é somente uma das facetas da sexualidade. Ou seja, sexualidade é tudo isso. Envolve as atividades sexuais também, né? Mas também, como essa imagem embaixo aí coloca, envolve todos aqueles pilares, orientação, gênero, a expressão, papéis sociais, relacionamentos, personalidade, comunicação, autoestima, autoimagem corporal, experiências vividas, lembra? Qual era a história? Com quem que eu aprendi sobre sexualidade, sobre sexo? O que eu escutei? O que eu entendi daquilo? Qual lição que ficou, né? Então, todas essas questões vão compor a sexualidade, que é um todo, é como se fosse um todo maior, e o sexo tá ali. É uma das facetas dessa sexualidade, tá? E aqui a gente pensando no sexo enquanto atividade, né? Enquanto prática sexual, enquanto relação sexual. E, além disso, também a gente pode pensar sobre mitos e concepções sobre o sexo. Por quê? Seria o sexo, então, só penetração? Pênis, vagina, e aí penetra? Não, né? A gente sabe que o sexo tem inúmeras possibilidades. Ele não é só a penetração do pênis, né, do homem com a mulher, a vagina, até porque a gente tem outras combinações de orientação sexual, mas também outras combinações de corpo, né, que a gente tem um corpo inteiro erótico para sentir prazer, também envolve atividade sexual, né, e a gente pode lembrar sexo anal, sexo oral, não necessariamente quando o homem ejacula, ou só quando tem orgasmo, ou, né, coloquei essas perguntinhas aí para a gente refletir. O sexo é toda aquela atividade sexual, né? Então, ela pode englobar várias outras atividades sem ser somente a penetrativa, tá? Masturbação também conta, né? A masturbação é um sexo que você faz sozinho, né? Ou faz sozinha, que é consigo mesmo, tá? Preliminares, né? O que as pessoas chamam de preliminares, sexo oral, um beijo mais quente, também já faz parte de uma atividade sexual, por que não, tá? Então, para a gente ampliar um pouquinho esse conceito sobre relação sexual. E aí, então, vamos falar do nosso grande tema, que é a sexualidade, que além de abranger o sexo, abrange uma série de outras coisas. A OMS diz que a sexualidade é a dimensão biológica, psicológica, social, econômica, política, cultural, ética, legal, histórica, religiosa e espiritual. Quanta coisa, né? Também que ela é uma marca humana, subjetiva e individual, que envolve o sexo, como a gente falou, e também identidade, papéis de gênero, orientação sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução. Desculpa que eu saí dos slides. Vou voltar aqui para onde eu estava. Pronto. Um suspense. Vamos lá. Também que a sexualidade ela é vivida e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relações. Então, além de envolver, né, a atividade sexual, como a gente viu, ela tem, como outro trecho embaixo também está falando, várias formas de expressão. Então, ela também pode se expressar no desejo, na atitude, na crença, pode, também no comportamento, nos papéis, nas relações interpessoais, nos pensamentos, tudo isso, né? Então, a sexualidade, ela está presente em várias formas e de várias formas também no nosso dia a dia, né? Na nossa vida. Bom, então a gente já, a essa altura do campeonato, né? Já entendemos que sexualidade é muito mais que somente sexo, do que somente a prática sexual, né? E é um aspecto central da vida humana. Envolve papéis, orientação, erotismo, prazer, relacionamento, envolvimento emocional, desejo, tudo aquilo que a gente falou. E também que as expressões sexuais, né, da sexualidade, elas são alvo de toda essa sociedade aí que está também, né, no nosso entorno. Então, são alvo de normas morais, religiosas, científicas,
que vão sendo aprendidas por essas pessoas desde a infância. E aí a gente tem um processo da socialização, né? E aí fica aquela perguntinha no começo, como que será que foi, né, para vocês? Como que está sendo para as crianças e para os jovens de hoje em dia? Né? Como que está esse acesso à informação? Será que a gente está tendo mais acesso à informação, mas será que essa é uma informação de qualidade? Será que a gente está filtrando, né? Será que antes tinha mais mitos, menos mitos? Como é que é a forma, né? Eu falo que hoje a gente vive numa sociedade que é um meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que se permite falar mais sobre sexo e sexualidade, por outro lado, alguns temas, né? Vocês vão ver nos próximos slides que eu passar, alguns temas ainda são considerados grandes tabus, né? Ou seja, aquilo que se deve evitar falar. Mas olha só, a gente não está vendo que sexualidade também é falar sobre prazer, também é falar sobre relacionamento, sobre amor, sobre emoção, sobre autoestima. E por que não sobre corpo, sobre segurança, sobre limite? Porque deveria ser na infância que a gente aprende que o nosso corpo é nosso e só a gente pode tocar, a não ser que a gente dê permissão para o outro tocar. Isso é proteção, isso é prevenção ao abuso infantil, né? Então, toda essa construção de entender esses limites corporais e de entender o seu papel no relacionamento com o outro, cria adultos, jovens, adolescentes saudáveis, com relacionamentos amorosos, sexuais saudáveis, entendendo a importância do prazer na vida dessa pessoa e de quem escolhe se relacionar, né? Mas também entendendo limites nas relações, nas emoções, nos papéis. E aí, por que não falar, então, disso? Né? Por que considerar um tabu, sendo que a sexualidade é esse grande centro aí, esse aspecto central, como está essa definição muito bonita do Portal da Saúde, né? Então, a sexualidade, ela vai envolver a nossa história, o nosso corpo, os nossos costumes. A sexualidade aqui no Brasil é diferente da sexualidade do Oriente Médio, por exemplo, né? Então, a gente tem essa... Por mais que cada um também, né, constrói a sua própria história, é ator social, também é tecido por essa sociedade, também tem influências, né? Então, envolve tudo isso. Cultura, as relações afetivas, e é importante nós buscarmos o autoconhecimento. E o autoconhecimento é tudo isso. É entender nossas emoções, é entender nossa sexualidade, é fazer as pazes com o nosso corpo, né? Para que nós possamos fazer as escolhas mais positivas para a nossa vida e para a expressão da nossa sexualidade. É, portanto, uma dimensão constitutiva que engloba não somente o biológico, a genitália, né, como a gente viu, ou o ato sexual em si, a relação sexual, mas também dimensões culturais, sociais, psicossociais, tá? Hoje em dia a gente tem até um conceito maior, né, que é bio, psicossocial, cultural e espiritual também, né? Então, nós somos seres sociais e sexuais. A sexualidade, ela é vasta, ela pode ser aprendida e também ressignificada. É esse conjunto de afetos, de cuidados, e começa a ser desenvolvida, está vinculada ali no crescimento desde a infância, né? De como que esse sujeito, como essa pessoa, vai se relacionar com si mesmo e com as pessoas à sua volta. Quanta coisa, né? Então, como eu falei, ela também é aprendida e pode ser ressignificada, né? Ou seja, ela sofre influências de fatores da sociedade e da cultura em que a gente está inserido, tá? Por exemplo, a gente vive uma cultura machista, patriarcal, né? De que um gênero masculino, ele tem um certo poder, uma certa superioridade sobre as mulheres. Não estou dizendo que deve ser assim, viu, gente? Claro que não. Estou dizendo de uma questão cultural, que a nossa cultura, ela é patriarcal. Então, a gente percebe isso, por exemplo, quando você vai sair com uma pessoa e aquela amiga, né, pergunta ali: ai, você transou com ele na primeira noite? O corpo é dela. Ela que escolhe com quem ela vai se relacionar sexual, afetivamente, conversar. Por que colocar esse sexo nesse local tão ruim, né? E por que colocar homens e mulheres nessa posição tão diferente? Porque a gente já viu que o gênero é essa construção social, né? E aí sofre essa influência social. A gente também tem até uma narrativa do desejo, né? Que envolve status social. Então, em contrapartida, às vezes o sexo e a sexualidade, ele entra numa perspectiva de status. Ganha quem transa mais, ganha quem transa com mais pessoas, né? E a qualidade? Como que tá para essa pessoa, né? E aí entra a narrativa do desejo, porque a gente vive numa sociedade que é um pouco... que eu chamo de espetacularização, né? De ter que, então, demonstrar
sempre ali para outra pessoa como você está, sempre demonstrando, na verdade, sucesso. Não tem nenhum problema nisso, tá? Eu estou aqui trazendo algumas generalizações para a gente pensar em como que esses fatores sociais e culturais afetam. Então, por que não a gente pensar primeiro em si? Como que está aquilo ali para mim? Será que de fato foi legal? Ou será que a minha narrativa está sendo diferente, né? E o mais importante aqui para a gente colocar, que a educação sexual, ela não só atravessa nossas escolas, né, com os professores, que seria uma educação formal, sentar lá na cadeira, vamos estudar, mas também informal. O que é isso? Quer dizer que é uma educação informalizada? Não. A educação sexual informal é aquela que a gente faz dentro de casa, é aquela que a gente está ali conversando, que o jovem vai ali com uma pergunta e você aproveita, escuta, acolhe, né? E aproveita e tece considerações, considerando aquela pessoa, considerando o prazer dela, mas ao mesmo tempo trazendo informações de qualidade. Então, a educação sexual, ela não só atravessa uma educação dentro de sala de aula formal, mas também cotidianamente. E aí a gente percebe, né, infelizmente, muitas lacunas dessa educação em sexualidade, que gera também essas lacunas de informações do sexo na vida adulta. Bom, e o sexo? O sexo também é importante, né? Ele faz parte aí de todo essa ideia que a gente está construindo, né? E também é uma das variáveis da sexualidade e da qualidade de vida, tá? A OMS já até, inclusive, trouxe esses conceitos, né? Que a assistência no setor de saúde sexual não deve somente de trazer o assessoramento às doenças que hoje são chamadas infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, ou procriação, reprodução, né, gravidez, mas também de que as pessoas aproveitem a vida, né, e aproveitem o prazer e as relações pessoais. E aí a OMS complementa, né? Dado o conceito de que a saúde não é mera ausência de doença, ou seja, também a promoção de bem-estar, também a promoção de qualidade de vida, a saúde sexual também. Não é simplesmente dizer não tem um transtorno, não tem uma disfunção ou uma queixa sexual. Não, a saúde sexual ela é um estado de bem-estar físico, mental, social, em relação à sua sexualidade, que requer uma abordagem positiva e respeitosa das relações sexuais e da sexualidade, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais agradáveis e seguras, livres de toda coerção, discriminação e violência. E aí, é um dos fatores que engloba a qualidade de vida, né, já colocada pela Organização Mundial da Saúde, que é o prazer e a qualidade sexual. Eu volto àquela pergunta, né? Por que não falar de algo tão importante na vida das pessoas? Aí aqui eu coloquei algumas charges para a gente exemplificar, né? As crianças, o quanto que elas vêm ali com aquela curiosidade. Mamãe, como que o bebê entrou aí? Às vezes ela não quer saber sobre o que o pai fez, né? Que a relação sexual, o que aconteceu. Às vezes ela só está querendo entender uma questão de existência. Uai, tem ali um colega da escola, tem ali um amiguinho. Como que foi parar essa criança, né? Como é que meu amigo é filho de um pai e eu sou filho de outro, de uma outra mãe? Como é que é isso? Né? Uma questão de existência. Desculpem o uai, gente, expressão aqui de Minas. Então, aqui a gente está falando do quê? De educação sexual. Que é nessas oportunidades que a gente tem também como explicar para essa criança, talvez até falar, olha, né, de mostrar de que quando a gente ama alguém, né, ou eu escolhi, né, seu pai e a gente teve uma relação amorosa, sexual, você vai entender mais para frente como é que é, mas é quando as duas pessoas querem, né, e você tem a oportunidade de ensinar sobre o consentimento. Então, aqui a gente está falando que a educação sexual, ela pode ser adaptada a cada faixa etária. Tá? Mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, do que é o conceito de educação sexual. Mas aqui só para a gente entender que a gente pode fazer educação sexual a todo momento, né? Desde que a gente adapte aquilo que aquela pessoa suporta ouvir, se é criança, se é adolescente, se é adulto, né? E de uma forma também que venha de acordo com a curiosidade, com a maturidade de cada pessoa, né? Porque às vezes a dúvida ela vem surgindo e através da dúvida gera oportunidade, ocasião para se conversar sobre o tema. Aqui a gente tem uma outra charge, né? E aí é bem engraçada essa, porque o menino pergunta, vamos fazer amor? E ela fala, vamos, sabe como é que faz? Claro que sei. Você tem tesoura e cola aí? Então, na visão dessa criança, né? Parece aí que são duas crianças pelo desenho,
Às vezes, fazer amor é fazer um desenho de coraçãozinho, né? Era fazer um desenho ali ingênuo. Então, o quanto que, muitas das vezes, somos nós adultos que erotizamos essa criança, né? A criança tá ali falando que vai fazer amor e a gente já tá, ai meu Deus, como que é isso, né? Então, é um pouco para a gente pensar sobre isso. E, como a gente está falando, sexualidade não é somente sexo. É também falar sobre várias outras temáticas, por exemplo, menstruação. E aí a gente vê, muitas das vezes, atitudes até hipócritas, né, diremos, que, ou seja, eu posso então ver ali vários sangue em filmes, né, violentos, agressivos e hostis, mas, né, o rapaz está falando, ai, meus olhos, né, quando vê ali uma propaganda, possivelmente na televisão, de um absorvente. Gente, as mulheres têm menstruação, né, por que não falar, então, sobre, por que não ensinar de uma forma normal, sutil? Então, a educação sexual é tudo isso, é criar um espaço que proporciona vivenciar situações e, a partir dela, compreender e sistematizar as informações recebidas para saber atuar de forma adequada na sua vida pessoal, no ambiente social, tá? Mas não é mostrar pornografia, não é ensinar a criança a fazer sexo, não é incentivar danças erotizadas, não é incentivar a pedofilia, né? A educação sexual, na verdade, é falar sobre sentimentos, é falar sobre emoções, é auxiliar a criança na construção do autocuidado, da autoestima, né, em mostrar que ela pode pedir ajuda em caso de violência sexual, ensinar sobre as partes íntimas que devem ser tocadas, que não devem ser tocadas, a construir uma autoimagem saudável, a ensinar sobre respeito, sobre consentimento. Então, a educação sexual, ela é responsável, ela protege, né, nossas crianças, adolescentes e jovens. E aí, como eu havia dito, né, alguns temas ainda são considerados tabus dentro desse grande universo que é a sexualidade, né? Masturbação, prazer, que idade, abuso, violência, corpo. É pouca vergonha, é pecado, é errado, é sujo, é nojento. E a família, e o conhecimento, né? Então, a Esther Perel, que é uma psicoterapeuta, ela diz que a intimidade sexual é a revelação das nossas lembranças, dos nossos desejos, dos nossos medos, nossas expectativas e nossas dificuldades dentro de uma relação sexualizada. Quando conseguimos estar presentes para o amor e o sexo, transcendemos o campo de batalha do puritanismo e do hedonismo. Olha só que legal, né? Essa frase, ela quer dizer que justamente esses polos que a sexualidade vai atravessando, né? Do puritanismo, de algo bonito, do afeto, do amor, das expectativas, né? Desejos, lembranças, e ao mesmo tempo também um campo ali do hedonismo, do prazer, né? De algo que tem que tomar cuidado, né? Esse campo aí que a gente estava comentando no slide anterior. E aqui um pouquinho sobre as definições de sexualidade com relação a essa literatura que eu tinha falado. Deixa eu mostrar a fotinho para vocês. Essa daqui, ó, Maria Helena Vilela, né? Ela é uma enfermeira obstetra, educadora sexual, e ela fala que teriam 3 elementos conflitantes, que seria o potencial biológico, o processo de socialização e a capacidade psicoemocional. E que o funcionamento intelectual e a capacidade de se adaptar, né, adaptativa, seriam estruturas aí mentais que ajudariam a lidar com esses conflitos. E a gente entra no nosso grande tema, né? Começamos a adentrar também. Por quê? As pessoas que têm, né, que possuem ali alguma limitação intelectual, estariam comprometidas. E aí, o que isso acontece? Tem uma menor compreensão dos códigos que regem as normas sociais, né? Tudo aquilo que a gente falou da questão da influência social. E aí, consequentemente, se elas têm uma certa dificuldade de compreender essas normas, e eu caso com uma educação sexual inadequada ou falha, cheia de lacunas, sem um ensino, né, de regras, ou sem uma exposição a situações que podem oferecer um desenvolvimento e uma aprendizagem, essa capacidade adaptativa, então, ela se desenvolve muito menos do que ela, de repente, poderia, do que os recursos poderiam ser, né, colocados. Então, a falta de informação, ela faz com que esses estereótipos acabam sendo reforçados e sendo perpetuados, tá? E aí, quando a gente fala de sexualidades, no plural, né, porque é plural, e as deficiências, que também tem uma série de pluralidade, formas diferentes, cada pessoa é única, né? E tanto que no espectro autista a gente também tem isso, é um espectro, tem graus diferentes
de comprometimento, tem graus diferentes como cada um vai lidar, recursos, né? Se a gente tem um aporte social, se a gente tem um familiar que auxilia, se a gente tem um ensino qualitativo, se a gente tem amor e carinho, né? Então, tudo isso vai influenciar também no prognóstico de uma determinada limitação, porque é isso, né? Como eu coloquei aí, ao invés de falar fulano tem aquela deficiência, né? Tem autismo, é uma pessoa, uma criança com transtorno do espectro autista, com alguma deficiência, né? Ou seja, é parte da identidade, mas não é o todo. Fulano não é aquilo, né? Fulano tem ali uma característica, uma limitação, de repente, né? Que gere, sim, umas consequências na vida, mas que é possível, né? Como todo mundo. Como a gente falar assim, eu posso ser boa em um determinado aspecto, mas eu tenho uma limitação, ou eu tenho uma dificuldade em uma determinada matéria na escola, né? Ou, não, eu sou ótima na escola, mas, sei lá, não sei jogar vôlei. E aí? É uma limitação. Eu posso aprender? Até posso, mas de repente eu não vou ser tão habilidosa quanto aquela coleguinha ali. Claro que aqui a gente está falando também de treino, né? Que é passível de treinar. Quando a gente fala de alguma deficiência, né? Ou propriamente o transtorno do espectro autista, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é algo que carrega, né? Esse caractere ali já do neurodesenvolvimento. Porém, aquilo ali a gente não vai conseguir modificar, mas a gente consegue modificar os recursos, as habilidades, como lidar, né, com aquela característica, porque é isso, é uma característica. Então, a partir disso, a gente vai construindo prognósticos melhores, né? Ou seja, como que vai acontecer todo aquele desfecho, né? A mesma coisa, a gente tem uma flor. Tem algumas flores que exigem mais cuidado, e tem flores que exigem menos cuidado, certo? Mas, se uma flor que exige pouco cuidado, ainda assim eu não cuido nada, não vai resolver nada, ela vai ficar ali. De repente, a flor que exige muito cuidado, se eu dou esse cuidado que ela precisa, ela vai florescer lindamente, né? Então, percebe que às vezes tem uma característica ali que já veio, né, a priori, mas que também depende de toda aquela questão ambiental, que é onde a gente consegue interferir, né, no hábito, no dia a dia, no cotidiano, tá? Fiz aqui uns acréscimos, né, mas o que eu quero dizer é a gente considerar esse com, porque quando a gente muda a linguagem, né, a forma de dizer, a gente também vai internalizando, né, esses significados. E a sexualidade? Bom, ela também, né, como a gente já viu, é parte desse produto de uma construção sociocultural. E as deficiências, quais seriam um conceito? Aqui eu trouxe um conceito para vocês, que é um termo que não se limita apenas à deficiência física, né, mas também uma deficiência que pode ser mental, pode ser um distúrbio mental grave, pode ser o autismo, né, que algumas teóricos caracterizam, né, categorizam, aliás, nesse termo, ou questões fisiológicas, orgânicas, né, uma lesão cerebral, uma dificuldade específica de aprendizagem, né, por exemplo, dislexia, descalculia e vários outros transtornos também que podem acontecer, e outras deficiências de saúde. Porém, a gente tem aí uma autora, até que eu citei no final, que traz para a gente que a deficiência é um fenômeno socialmente construído. E aí eu coloquei o exemplo aí, pessoa do óculos, né? Por quê? Para eu poder me lembrar que ela diz assim, por exemplo, uma pessoa que usa óculos. Estou vendo se o meu estava aqui. Eu também tenho um que eu uso para ler, quando eu fico muito tempo na tela do computador. O que caracteriza? Por que a gente fala que uma pessoa que usa óculos, a gente não chama de uma pessoa deficiente? Será que é porque não é socialmente construído? Porque a gente entende socialmente que seria normal usar óculos? Ou que muitas pessoas usam de repente? Então, a gente também tem que a deficiência é algo que é construído socialmente, né? De colocar determinados padrões, determinadas caixinhas, tá? É um pouco nesse conceito que ela vai trazendo para a gente. E que é importante a gente considerar várias outras variáveis estigmatizantes, né? Ou seja, além do recorte da deficiência, a gente também vai fazer um recorte de raça, de gênero, né? Como a gente viu no princípio, de classe social. A gente sabe que uma criança com transtorno do espectro autista que tem pais, né, ou familiares com pouco recurso econômico e financeiro, talvez não vai ter uma chance, uma oportunidade de aprendizagem, né, de todo acompanhamento, da mesma forma que uma criança com transtorno do espectro autista que tem pais que possam ali ter um recurso, né, um auxílio financeiro maior. Assim como uma criança com uma deficiência e que ela seja negra,
ela vai ser tratada, infelizmente, né, pelo estigma social, talvez de uma forma diferente do que uma criança branca, né? Então, a gente também precisa considerar esse contexto social, tá? O quanto que isso afeta, né? O quanto que essas construções vão sendo atravessadas por esses recortes interseccionais. E da mesma forma que a sexualidade. Por exemplo, um jovem que tenha TEA, que seja hétero, vai ser visto de uma determinada maneira pela sociedade. E um jovem que tenha TEA, que está com TEA, né? Olha só. Mas o tem, vocês podem até utilizar, né? Mas não tem no sentido de fulano tem e é só isso daqui. Não, é uma característica, tá? Foi até bom a gente colocar esse termo. A linguagem, ela sempre usa fulano é TEA. Ele não é o transtorno. Ele tem um transtorno, ele está com um transtorno, ele está com uma limitação, né? Mas ele não é, tá? Só o transtorno, né? A mesma coisa de dizer assim, eu sou a raiva em pessoa, né? Não, você está experienciando a emoção raiva por aquele momento, você não está com raiva o tempo todo, né? Então, um pouco disso também, tá? Mas aí, por exemplo, né, um adolescente, então, que tem, entre outras várias características ali, o transtorno do espectro autista, que seja gay, é diferente de um hétero. Então, a gente tem esses outros construtos sociais e também sexuais que vão estar atravessando, tá bom? Mas até a gente chegar nessa afirmação também, a gente atravessa toda uma educação sexual cheia de lacunas que a gente já viu até então, né? E que aí entra nesse pano de fundo, que é pessoas que estão ali nesta situação, né? Que às vezes não encontram familiares, educadores que possam trazer essa educação sexual qualitativa, né? E que possui ali alguma limitação, talvez vai ser muito mais difícil ela construir esse aprendizado, né? E, sobretudo, trazer ainda esse aprendizado da sexualidade, visto que a sexualidade é algo que ainda é permeado de alguns mitos, tá? Dentro da nossa sociedade. E a gente tem esse conceito, né, do estigma, que o Goffman, ele traz pra gente, que é uma marca que simboliza algo diferente, algo desviante do sujeito. Então, esse é o que a gente chama de estigma, né? E aí a gente tem toda essa pluralidade que pode carregar essas interseções, como eu falei, da vantagem e da desvantagem social, né? Então, uma pessoa com deficiência jovem, homem, branco, magro, heterossexual, seria, né, diferente de uma pessoa com deficiência idosa, mulher, aí tem um recorte do gênero também, negra, obesa, pobre e homossexual, né? Eu coloquei bem oposto ali, né, polos, um de cada lado, para a gente perceber o quanto que esse estigma, né, o quanto que essa pluralidade também pode alcançar, tá? E como que a gente também não pode deixar de falar dessas construções sociais. E quando a gente fala de sexualidades e deficiências, juntando esses dois termos, qual a imagem que vem à sua cabeça? Vocês, anotem aí. Talvez, para quem aqui é pai, né, ou mãe de um jovem, adulto, né, uma criança que possua ali alguma limitação, ou que tenha um transtorno do espectro autista, né, ou alguma deficiência intelectual, pode até ser que venha uma imagem do próprio filho, da própria filha, né, de algo que aprendeu na escola, ou daquelas lições aprendidas de sexualidade, mas vamos pensar até socialmente, que vem tudo isso junto, né, nossas experiências, nossa história de vida, e algo que foi ali também ensinado e aprendido. Pensa aí. Olha só. Separei aqui algumas imagens para a gente pensar. Será que vem essa imagem para vocês? De pessoas, olha só, no canto direito ali, né? Talvez triste, chorando. Ou vem, por exemplo, tá ali, né? Cadeirantes, fazendo sexo, sim, vivendo prazer e erotismo. Pessoas ali tendo uma criança, tendo filhos, construindo uma família, brincando, tendo amigos, ali duas lésbicas cadeirantes transando, ou será que vem aquele ponto de interrogação? Como vamos fazer? Né? Aqui, casou de essas fotos, eu consegui encontrar, né, por imagem da internet, muito da deficiência física. Mas a gente, como a gente viu no slide anterior, tem uma série de construtos também, né? Além da física, a gente pode pensar. Síndrome de Down também, né? Que a gente sabe ali que é uma alteração cromossômica, mas também, por que não a gente colocar aí de como que a gente imagina a sexualidade dessas pessoas?
E aí vai entrar um pouquinho dos mitos que eu vou falar já já, tá? E aí vocês vão pensando das experiências, né, e das pessoas pelas quais você convive, né? E até mesmo filhos e filhas, né? Já que estamos aí falando sobre mães atípicas, tá? Lembrando que o atípico não é anormal, né? Não, aqui o Goffman ele traz o conceito de estigma como desviante, porque a sociedade sempre tenta encaixar algo em normalidade, funcional, disfuncional, né? E a gente tem, então, esse termo que eu acho lindo, que é o atípico e o típico, né? Ou seja, o típico seria aqueles colocados em determinados padrões, né, sociais, mas tem um atípico, olha só. Ele foge daquele padrão social, mas ele tem uma série de outras características que podem ser muito interessantes também, né? Então, muito melhor, né, esse termo, mais adequado também do que a gente usar vias de normalidade e anormalidade, até porque quem é que determina o que é normal e o que é anormal, né? Essa é uma grande pergunta desde a psiquiatria lá atrás, nos tempos bem antigos. Então, a reflexão é: essas imagens, algumas delas passaram pela cabeça de vocês? Que emoções que elas produziram? O que vem à cabeça quando a gente pensa em deficiências, no plural, porque tem toda essa série de possibilidades, e de sexualidades? Vem um casal homem e mulher, vem casal homossexual, vem um casal feliz, vem um casal chorando, vem possibilidades de criança, vem pessoas curtindo o próprio prazer sozinhas. Bom, uma psicóloga que chama Ana Bortolozzi, ela fala muito sobre esse tema, e aí eu coloquei uma citação dela, né, que acho que resume bastante o que a gente está conversando aqui nessa aula, que é: toda sociedade cria expectativas para a sexualidade das pessoas, padroniza o que naquela cultura considera ser normal e relaciona isso a uma ideia de felicidade perfeita. Força em vários sentidos para que as pessoas correspondam a tais padrões, julga, pune os desviantes. Por exemplo, ser heterossexual, magro, alto, casar, ter filhos, fazer sexo, sentir orgasmo, etc. E quando as pessoas têm deficiência? Como ocorrem as expectativas sociais? E aqui a gente está falando de expectativa, né? Não necessariamente a gente precisa preencher essas expectativas sociais, tá? Mas para a gente criar esse debate, o quanto que a sociedade ela cria essa expectativa para a sexualidade de uma forma geral. E o quanto isso vai influenciar na forma como a educação sexual é feita e na forma como a gente vai abrir espaços ou fechar espaços para também falar sobre sexo e sexualidade. E a gente já viu lá no comecinho, e eu queria que vocês gravassem a informação, né? Que a educação sexual é também ensinar sobre o corpo, é também autoconhecimento, é também mostrar os limites, é também proteger sobre abuso, né? É também falar sobre autocuidado, autoestima, tudo aquilo que a gente viu, tá? Se possível, voltem, né? Guardem aquela memória, né? E pensem aí nas experiências, né? E nas lições de vida. E se você teve uma educação sexual, não necessariamente formal da escola, mas informal, pessoas, profissionais que te apoiaram, que te auxiliaram, que foram importantes, né? Na vida para ter um conceito saudável de sexualidade, que bom, tá? Foram aí parabenizados, né? Foram sortudos também no meio desse processo, tá bom? E aqui deixo algumas reflexões para a gente pensar sobre, então, transtorno do espectro autista. Como seria essa sexualidade? E eu volto às perguntas. Como que a gente lida com o sexo? Prático sexual? Como que nós nos relacionamos afetivamente? E também como que nos relacionamos sexualmente com as pessoas? O que representa a masturbação, ou também chamada autoerotização, para uma pessoa autista? Como será a primeira experiência sexual para uma pessoa autista? Como que se manifesta essa sexualidade? É igual? É diferente? E aí, já começo desmistificando os mitos. A sexualidade, ela não é nem atípica ou ausente nessas pessoas, tá? Então, ela existe, né? Ela está presente em todas as pessoas, tá? E o erotismo também é inerente ao ser humano. Então, são pessoas, seres sexuados, porém, existem eventuais limitações. Como qualquer pessoa, poderiam ter outros tipos de limitações. E aqui, eu trago uma citação deste livro que eu mostrei para vocês no começo,
que ele traz um pouco sobre a questão da sexualidade, né? Ela vai muito além da gente pensar somente sobre comportamentos tidos como sexualizados, estereotipias, né, presente no autismo, mas também uma preocupação real quanto à segurança dessas pessoas, né? Porque talvez elas podem ter características que podem torná-las vulneráveis a um bullying ou uma violência sexual, né? Então, quanto que ensinar sobre sexualidade, sobre educação sexual, também entra nesse espaço protetivo e preventivo, tá? E aí, entre os fatores, né, que seriam, estes autores citam interesses repetitivos e restritos, gerando atraso no desenvolvimento de outras áreas, incluindo aí a sexualidade, dificuldades quanto à comunicação, né, que tem ali pessoas que têm TEA, mas essas dificuldades, elas podem ser aprendidas, né, ou seja, ninguém nasce também sabendo se comunicar, né, a gente aprende repertório comunicacional, habilidades sociais, né, e aí é possível treinar essas habilidades. Habilidades sociais também, dificuldade em lidar e expressar seus interesses e necessidades sexuais, desinformação dos pais e familiares ou receio destes em perceber essa sexualidade. E aí junta tudo, né? E aí promover essa dificuldade de promover diálogos relativos ao tema, a ausência de educação sexual específica, que a gente já viu, voltada para essas vulnerabilidades. Então, tudo isso favorece, né, esse pano de fundo de, ao mesmo tempo que falta uma informação, talvez uma informação inequívoca, né? Talvez deixar essas pessoas ali ainda mais expostas, tá? Gente, eu uso o termo pessoas, por quê? Eu não gosto de falar crianças, ou adolescentes, ou jovens, adultos, idosos, porque podem ser tudo isso, né? Então, eu gosto de usar o termo pessoas para a gente abranger, né? Que são várias possibilidades, né? Várias faixas etárias, tá? Então, eu gosto do termo pessoa, porque também fica sem uma determinação de gênero específico, tá bom? Então, esses aspectos tornam a pessoa com TEA ainda mais vulnerável às violências sexuais. Os problemas de comunicação e de interação dificultam a formação de conceitos sociais que regem tais comportamentos, regras como não tocar o outro, não é hora para isso, se alguém mexer com você, conte para alguém, entre outros. São muitas vezes de difícil compreensão para os autistas. Por isso, na educação inclusiva, é relevante manter um olhar atento para essa vulnerabilidade. E aqui eu trago para vocês os grandes mitos e estereótipos das pessoas com deficiência. Bom, a gente tem 5 grandes mitos que eu separei para vocês e a gente vai passar rapidamente sobre eles, mas eu queria que vocês guardassem essa informação para não perpetuar esses mitos, tá? Primeiro seria que são pessoas assexuadas. Aqui eu coloquei a sexualidade, né, para manter a referência que eu citei, mas muitos colocam como assexuadas. E aí é péssimo, porque assexuada é o plateuminto, né? Então, seriam pessoas infantis, angelicais, uma eterna criança. E a gente viu que não, são seres sexuados também. Ou que teriam uma sexualidade exacerbada, exagerada, precoce, perversa, o mito da hipersexualidade. E aqui a gente tem que não se estimulam os programas de orientação e educação sexual, porque se entende que nem seria preciso falar sobre sexo àqueles que são assexuados. Então, o quanto que esse mito ele vai fazer com que não se fale sobre o tema. Por quê? Se não tem sexualidade, então eu não vou falar sobre isso, não é mesmo? Por outro lado, há também uma crença de que se falar sobre o sexo pode estimular a prática sexual. E aí é um mito sexual, né? Que a gente tem sobre sexualidade. Falar sobre sexo, gente, não vai incentivar ou estimular a prática sexual. A gente já viu lá atrás qual que é o papel da educação sexual, né? E outros mitos, né? De que aumentariam chances de gravidez, né? E uma série de coisas. Então, a ignorância sexual acaba sendo um grande obstáculo para que as pessoas com deficiência possam evitar a violência. E, portanto, programas de orientação e de educação sexual poderiam ajudar essas pessoas a usufruir a sexualidade plena e saudável com responsabilidade. Outros mitos, né? O mito 3, de que seriam pouco atraentes, indesejáveis, incapazes de conquistar uma parceria amorosa e manter um vínculo estável de relacionamento amoroso sexual. Quem falou isso?
Podem ser pessoas atraentes também, podem ser pessoas que desejam e que são desejadas, e podem ser pessoas capazes de construir um vínculo amoroso, afetivo, sexual e uma família, tá? Aqui entra muito naquela perpetuação. Se eu não mostro, se eu não falo sobre sexualidade, se eu coloco ela numa posição ou que é uma sexualidade exagerada e perversa, ou que não tem sexualidade, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando essa pessoa nesse ponto, né? E aí, como que ela vai ficar diante de toda essa informação? Ainda mais ser colocada de um professor, de uma autoridade, né? De alguém da família que exerce um poder, uma confiança. O quarto mito, de que não consegue usufruir do sexo com orgasmo e possui disfunções sexuais relacionadas. Lembrando, disfunção sexual qualquer pessoa pode ter, né? Então, a gente pode considerar que pessoas com deficiência podem ter disfunções sexuais, mas não que tenha a ver necessariamente com a deficiência, tá? E podem sim usufruir do sexo, do prazer, da satisfação sexual com orgasmo, né? Então, pode também usufruir de todas essas condições aí de que todos nós, seres sexuados, temos. E o quinto mito, de que a reprodução é problemática, geram filhos com problemas e que eles não sabem cuidar deles. Aqui, novamente, um grande mito, né, de que as pessoas com deficiência teriam essas dificuldades, né, com a vida reprodutiva, com fertilidade, de que entra naquele local de assexuado, incapaz de estabelecer vínculo afetivo, prazer, a vínculos amorosos. E, na verdade, não, né? A gente tem muitos casais também não deficientes, inclusive, que têm dificuldades para ter filhos, que têm dificuldades em como educar, em como cuidar, que podem optar por não ter filhos ou recorrer à adoção, se querem exercer paternidade, né, ou maternidade. Então, é um grande mito aí também, tá? Então, percorremos esses 5 mitos que associam, né, a sexualidade das pessoas com deficiência, tá? Eu acho que essa é a informação principal que eu gostaria de passar para vocês aqui hoje. E aí, umas perguntinhas. Se as pessoas com deficiência são sexuadas, se têm o direito de se expressarem seus desejos, viverem relacionamentos amorosos, por que é uma questão tão polêmica? Difícil, às vezes, de ser dita, né? Tabu? Por que a sexualidade é vista como algo diferente, complexo, aterrorizante? Por que ainda prevalece a omissão de educadores, de profissionais, de familiares em assumir uma educação sexual realmente inclusiva? E a gente tem uma hipótese. A hipótese é que a representação que se tem sobre a sexualidade dessas pessoas geram preconceitos e aí isso faz um ciclo vicioso. Por quê? Através disso, não tem informação e aí isso continua mantendo e negando a sexualidade. Como assim? Aí vem as falas. Elas não entenderão sobre isso. Não precisa, é assexuada. É melhor não falar sobre isso, para não despertar ou incentivar o desejo. Já identificaram, né, os mitos por aí. E aí, olha só o ciclo. Preconceito, mito e crença, decorrente de uma desinformação, gera negação da sexualidade, é diferente, não existe. E aí gera uma não informação da educação sexual, porque entende ser baseado no mito de que são assexuados, ou que isso vai despertar o interesse sexual, e que teriam também expressões inadequadas, comportamentos invasivos, sendo, gente, que é só ensinar regra, tá? Não só como se fosse um processo simples, né? Mas aqui eu estou dizendo de que sempre é passível de aprender. É muito mais saudável e coerente do que eu negar, dizer que a sexualidade é diferente, ou que não existe, ou que existe uma forma diferente. Isso aí a gente vai estar perpetuando mitos e desinformação. E aí gera a última setinha do ciclo, né? Que é o julgamento sexual, então, social, aliás, de uma sexualidade desviante. E aí fazem uma atribuição errônea, né? Causal entre comportamentos sexuais inadequados e a deficiência. E aí o ciclo vai se perpetuando, tá? Aqui eu deixo para vocês uma sugestão de podcast. Tem vários que eu poderia recomendar, né? Mas esse aqui especificamente, ele fala, esse episódio do podcast Sexo Explícito, ele fala sobre a sexualidade em pessoas com deficiência. Então, ele vai falar do capacitismo e também de outros 2 temas aqui que a gente não comentou ainda, mas que é muito interessante a gente alertar que existe, que é a objetificação e o devoteísmo, né? Ou seja, de como que algumas pessoas também vão colocar ali um papel de
fetiche, de tara, de objetificação, né? Então, uma coisa é uma atração sexual, por exemplo, eu tenho uma atração sexual por pessoas de um tipo físico assim, tá? Outra coisa é usar aquilo ali como objeto de curiosidade, de me despertar uma tara, mas não por desejar a pessoa, mas por usar ela como objeto, né? A gente sabe que isso não é legal e esse podcast discute bastante sobre isso, tá bom? Aqui eu coloquei algumas falas sobre um artigo que eu encontrei, que são pessoas que têm TEA, que falam sobre como que elas lidam com esse espectro. Em alguns aspectos, né? Então, por exemplo, um lá falou da sensação da masturbação, dá uma sensação boa no meu corpo quando eu mexo, né? Eu acho que eu fico desligado. Tava muito bom, achei que essa vontade louca fosse masturbar fosse bom. A primeira, né, fala da questão, vou fazer o que me mandam. Então, assim, isso aqui é para a gente entender o quanto que eles entendem essas normas e regras sociais e o quanto que o papel dessas pessoas com as quais estão colocando, né, essas informações é muito importante, né? E por que não colocar informações também da sexualidade de forma qualitativa, né? Uma última aí, descobri que não posso ter prazer com o meu corpo na escola. Por que será? Vou experimentar em outros lugares. Aonde será que pode? Então, é dar informação clara, objetiva, concreta. Não é que você não pode ter prazer na escola, né? O prazer é uma coisa que você pode ter privada, no seu cantinho, né? Que tal em casa? Que tal em determinados horários? Em determinados ambientes não é permitido. E aí você pode utilizar a oportunidade de falar sobre consentimento. Então, muito cuidado com a forma como é feita essa informação. Uma outra falando sobre o crescimento do corpo, as mudanças, né? Que é tudo muito confuso. De desejo, excitação, dessas modificações, né? E também, por que as pessoas ficam tão bravas comigo quando toco no meu corpo? Então, gente, vamos ter cuidado, né? Com essa forma como é passada a informação. Não deixar com que esse cuidado, esse erotismo, seja algo associado à agressividade, ou seja algo assim, então, eu não posso tocar no meu corpo. Não. Você pode tocar no seu corpo, mas você não pode tocar seu corpo em locais assim, assim, assim. E aí, quais são os locais? São esses, esses e esses, né? Para não que haja uma generalização de então tocar meu corpo errado, ou não entendo por que as pessoas ficam com essa determinada emoção, ficam bravas, me xingam quando eu toco. E aí, os desafios na prática sexual, né? Alguns achados desses estudos falam que, né, dentro do autismo, a gente teria, então, reações sensoriais mais, né, afloradas, diferenças na regulação emocional, demonstrações de afeto mais pelo toque físico ou por atos de serviço, né? Então, seriam pessoas mais concretas ali dentro do relacionamento. Uma baixa compreensão sobre as necessidades da parceria, né? Então, talvez exigiria ali uma forma de comunicar mais concreta também. Falta de jogo imaginativo, e aí poucas fantasias, e aí novamente voltando para o lado concreto. E um sexo protocolar, uma atenção direcionada a um estímulo por vez, tá? Então, seriam características, né, presentes ali de uma forma geral. Só que a gente tem uma pluralidade, cada pessoa é única, cada pessoa é diferente, né? Aqui, para fechar essa parte aí dos estudos, né, a gente caminhando para o finalzinho da aula, esse é um estudo de uma pesquisa qualitativa que entrevistou 14 autistas de 15 a 17 anos, 8 do gênero masculino, 5 do feminino e 1 identificou como gênero neutro, tá? E eu selecionei, né? Vocês podem encontrar esse artigo na internet, eu selecionei algumas falas. Uma falando que não é um anjo azul, não nasceu para ser anjo. Não sou assexual, sou menina. Tentei perguntar, tentei conversar, mas todo mundo se apavora, só sabe dizer que eu tenho malícia para essas coisas. Que eu não tenho malícia, aliás, que eu sou inocente. Então, um mito aqui da sexualidade, né? De ser ingênuo, de ser criança, uma eterna criança. O lá de cima traz um pouco da ideia do autista trans, né? Então, da gente perceber que há essas possibilidades, né? E dessa sexualidade presente. Uma outra falando sobre a questão de performar, né? A gente aprende a imitar as pessoas para conseguir inserir nos espaços. A gente que nasce mulher aprende a fingir para se adaptar. Olha só a parte social ali, né? Uma outra aqui, as pessoas riem quando eu falo que eu sou assexual heteroromântico. Gente, ele está identificando. Ele está dando nome à forma como se sente sexualmente,
a forma como a sua orientação sexual, né, sua atração, seu desejo destina. E aí já era essa desqualificação, não leva a sério. Olha só, né? Os pais, tem algumas falas colocando, né, que os pais riem, os pais zombam, né? E aí, na puberdade, na adolescência, que é uma fase ainda mais difícil. Então, assim, tem dúvida, busca um profissional, né? Busca um auxílio, porque, de fato, a gente tem todas essas lacunas quando a gente está falando de educação sexual, né? E principalmente quando a gente fala de educação sexual para públicos atípicos, né? E para um tema que, às vezes, ainda é muito delicado de ser tratado. Uma outra fala, né? Eu nunca tive um namorado. Eu queria mesmo, até porque eu tenho desejo de verdade. Claro, é uma pessoa, né? Pessoas têm desejo. Mas eu entendi na terapia que eu não posso sair dizendo isso, porque me coloca numa situação de risco. Delimitou um limite. Mas acontece que performar normalidade não é ser normal. Eu tenho muita seletividade alimentar, por exemplo. Então, eu não saio com as pessoas para comer, para elas não notarem. Esse tipo de coisa dificulta, né? Então, daqui ela está falando de uma dificuldade, uma limitação, né? De algo que está sendo difícil encarar. E, de fato, pode ser. Mas, aos poucos, vai se adaptando de que, ok, posso ter o desejo lá com meu namorado, mas eu não preciso, necessariamente, despertar ou mostrar esse desejo de toda forma, né? Quais são esses limites? Vamos falar concretamente, vamos adaptar essa linguagem. Aqui é uma sugestão de um vídeo que eu queria deixar para vocês, de para casa. Se vocês digitarem aí no computador de vocês, no celular, vídeo TED Talks, é um vídeo de 2016, que o nome é Sexualidade e Autismo. A psicóloga Ana Carla Vieira conta um pouquinho sobre esses dois temas, tá? Tem vários vídeos do TED que tratam sobre essas temáticas, mas eu acho que esse dá uma luz aí bem, bem bacana também para vocês, tá? E aí fica um complemento bem legal para quem ainda não tiver assistido esse vídeo, para quem ainda não conhece. Bom, e por fim, queria deixar só algumas frases aqui para gente. O sexo dissociado da sexualidade encontra sua satisfação em puras técnicas, sem viver plenamente a sexualidade, né? Então, a gente não pode pensar somente o sexo, mas também toda a sexualidade, autoimagem, autoestima, corpo, prazer, erotismo, identidade, gênero, quanta coisa. E o equilíbrio de uma personalidade não se regenera uma vida genital intensa, mas desenvolvimento de uma sexualidade, fonte de vida relacional. Então, também é falar sobre relações interpessoais, tá? Relacionamentos. E essa frase que eu amo, do Paulo da Galarrondo, que é: a forma específica pela qual cada um realiza sua sexualidade é também característica de sua existência no mundo. Então, gente, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, adultos, idosos, né, que possuem aí o transtorno do espectro autista, também têm sexualidade, também desenvolvem, também exercem, também podem aprender, ter ali, né, e fazer dessa sexualidade uma forma saudável de lidar consigo mesmo, com as suas limitações, com seus recursos, com as suas habilidades, tá? Então, não nos esquecemos disso também. Essas foram minhas referências utilizadas nessa aulinha. E o assunto não esgota por aqui, tá? Quem tiver dúvidas pode mandar um e-mail. Esse é o e-mail de preferência, belobrunoaraújo@gmail.com. Pode mandar mensagem, tá? Mas, se eu demorar a responder, né? Rede social é aquela coisa, tá? Mas podem mandar e-mail, se quiser eu troco o WhatsApp, a gente conversa sobre o tema, alguma dificuldade, alguma dúvida, sugestão, crítica, né? Algum feedback. É muito legal falar sobre esse tema de sexualidade. E conferem meu site aí também, www.reflexualidade.brunabelo.com.br. Vocês vão entender um pouquinho do meu trabalho, dos meus campos, eixo de atuação, tá bom? E muito obrigada por esse espaço, por esse convite, né? E por estar dividindo essa fala com vocês, tá? Até aí, próximas aulas, né? Próximas oportunidades e bom proveito do curso. Não sei qual que vai ser o número da minha aula aqui, mas eu acho que vocês já devem ter tido aulas maravilhosas antes e terão outras aulas sobre esses temas que envolvem aí, né, o nosso transtorno, tá bom? Nosso transtorno, eu falo nosso porque pra gente sentir, né, querido, tá? Ou seja, independentemente se é uma pessoa típica como eu, ou se é atípica, ou se é mãe, ou se é uma pessoa próxima, ou se não tem, a gente também precisa dar visibilidade a esses temas, tá? Não só o transtorno do espectro autista, mas da sexualidade também presente nesses transtornos. Então, gente, vou parar de compartilhar meus slides. Muitíssimo obrigada, viu? E até a próxima.